Gravando INSS, estudos do conceito administrativo, quer dizer, do conceito de direitos previdenciários de 2016. Vamos responder, depois ler as respostas. Saca só. Primeira pergunta que eu tenho aqui é a respeito do custeios. A respeito do custeio da Seguridade Social, julgue o item que se segue. Daí diz: constitui a fonte de receita da Seguridade Social um percentual incidente sobre os valores arrecadados com os resultados dos leilões. Ou seja, tipo, sempre tem uma arrecadação da sociedade, certo? Daí os leilões são um tipo de receita adquirida pro, como é que se diz? Pelo próprio poder público. Ou seja, tem alguma parte, um percentual de valor que é arrecadado pelo próprio poder público para custodiar a Seguridade Social. Isso é meio óbvio, né? Bom, como é que é mesmo a coisa? Tipo, tem quatro beneficiários e 3 custeios, ou é 3 custeios e 4 beneficiários? E alguma das leis, sei lá, 8212, 8213, ou aquele decreto lá que cai 3.000 e sei lá o que, deve ter alguma coisa desse custeio. Ele fala, dos leilões de bens apreendidos pela Receita Federal. Ou seja, bens apreendidos vão ser lá leiloados. Que isso acontece, ganha valores para o serviço público. Mas daí, normalmente seria para o serviço público. Tiraria uma porcentagem disso? Normalmente eu pensaria que sim, né? Todos os custeios, tipo, tiram um percentual para o custeio do Seguridade Social, saúde, tudo, né? Os tributos. Mas vamos ver aqui. Eu vou escolher certo. Vamos ver o que vai ser respondido na questão. E deu certo. Vamos ver qual é a resolução. É fácil quando tem algum artigo. E o artigo é da própria Constituição. No artigo 195 dizia assim. Claro que essa resolução é velha, então não tenho certeza. Mas no artigo 125 diz assim: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, certo? Por isso que eu estava achando que podia estar certo. De forma direta e indireta, certo? Dentro dos termos da lei. Mas daí, qual lei que está escrito esse tipo de custeamento que está escrito aqui? Leilões de bens apreendidos. Mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados Federais, municípios e das seguintes contribuições sociais. Contribuições sociais, né? Daí, eu achei que só ia falar do artigo, mas continuando. Aqui está dizendo que tem uma coisa na Lei de Organização de Custeio de Seguridade Social e no Decreto 3.048. Na Lei 8.202 e na 3.048 deve ter, obviamente, bem melhor dito, né, de custeio da Seguridade Social. Um treco de custeio. Custeios, valores que são tirados, né? Daí ele fala aqui que no artigo, na Lei do 8212, no artigo destinado à Seguridade, a partir do seu artigo 16, inicia uma contribuição do artigo 19, 16 a 19, fala de contribuições de segurados, ou seja, dinheiro que cai dos segurados, né, que está na Constituição também, sei lá, que é os aposentados, os trabalhadores e os contratantes também são. Mas eu não estou pensando se tem algum terceiro, quarto aí, secreto, que eu não estou lembrando. Daí ele fala que cada um desses tem um valor que é jurado para ser contribuído, né? Acho que os aposentados não contam, né? Eles recebem o valor para contribuir para a sociedade, né? Pula pela contribuição da empresa no artigo 22 e 23, dali vai para o empregador doméstico no 24, tem essa contribuição doméstica que tem que ser colhida, recolhe com a contribuição do produtor rural e do pescador no artigo 25 e finaliza com a contribuição para a receita de concursos de prognósticos. Deve estar essa coisa de receita de concursos de prognósticos, deve estar nessa coisa de leilão, uma explicação, né? Mas, não está no 26. Está escrito aqui, ó. Ufa, depois de tudo, temos no 27. Outras receitas, as coisas extras, as coisas que você não pensaria normalmente. E, tipo, se não tivesse escrito, provavelmente os caras nem cobrariam um valor, um percentual para contribuir para a sociedade, certo?
eles iam roubar o dinheirinho e não iam contribuir para a sociedade, seu direito de sociedade para ter seus direitos de pessoa. E tá lá no artigo 27, uma dessas coisas deve ser os leilões de boas prendidos da Receita. Também fala um pouco dos 95, dizendo: você que já o leram na íntegra deve saber que não traz nenhuma previsão genérica de outras contribuições ou outras receitas. Sacou? O treco 95 que eu li, não parece que não tinha escrito genericamente o que tipos de coisas, né? Tava escrito aqui, né? Nos termos da lei. Ou seja, qual é a lei? É essa 8.12.2 que tá falando qual que é. Daí tava aqui, ó. Olha que legal. No artigo 26 diz assim: a Constituição e outras receitas de seguridade social. Então ele fala: multas, atualizações monetárias, juros monetários, remuneração recebida por servidores e serviços de arrecadação, prestados serviços, também receita, as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamentos de bens, também é receita, os demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, também é receitas, doações legadas, olha que legal, doações também é, legados, subvenções e outras receitas eventuais, também é receita de 50% dos valores obtidos aplicados de forma de parágrafo único do 243 da Constituição Federal, que deve ser tipo multas ou processos ou leilões, né? Eu não tenho a menor ideia. E aqui sétimo, o sétima receita da Seguridade Social, que é a que caiu, né, aqui na prova, 40%. Tipo, aqui eles não falam qual é o percentual, ou seja, se eles colocassem algum percentual louco aqui, você poderia estar confuso sobre se tiver certo, né? Porque normalmente você só pensaria em duas coisas nessa questão de certo e errado, né? No, se leilões são considerados e se tem um percentual, qual seria o percentual. Mas aqui eles são bonzinhos e só falam que tem um percentual, você não precisa lembrar qual que é. Daí, 40% dos resultados dos leilões de bens apreendidos por Departamento da Receita Federal. Viu? Tá aqui, bonitinho. E o último e a última receita é as outras receitas previstas na legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, automotores e vias terrestres de que trata a Lei 6.000. Na Seguridade Social, 50%. Isso aqui é o parágrafo. Tipo, o último era outras receitas previstas em lei específica, não tinha nada a ver. Mas o parágrafo único fala de seguridade de automóveis e outras coisas são contadas e o valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde pelo custeio de assistência médica hospitalar de seguros de vítimas. Ou seja, coisas de acidentes e coisas de licença-prêmio de trabalhadores de saúde. Legal, acertamos um ponto. Depois, próxima questão. No que se refere à outra contribuição de empresas e empregados domésticos no financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. Daí, né, vamos, ao invés de ler a resposta da pergunta, vamos responder. O item diz, a contribuição empresarial. Você viu que acabou de ler, fala que é no artigo 26, tem um treco de contribuição de empresários. Também que fala na Constituição Federal, né? Daí ele fala da associação desportiva. E como a gente leu no 27, ele não é considerado um extra porque a associação desportiva não é considerado lá. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional distingue-se da contribuição exigida de outras empresas. Claro que se você usar a palavra distingue-se, você pensa em diferenciação. Mas o que será que diferenciação? Eu só consigo pensar em uma possibilidade. Um tipo de contribuição diferente. Uma porcentagem diferente das contribuições normais de empresários. Ou um tipo de custeio diferenciado, por exemplo, nas contribuições nessa contribuição empresarial de associação desportiva, eles contam, existem vários meios de arrecadação. Um deles é a receita de ingressos e outra receita é a de próprios, de, como é que se diz? De produtos que eles mesmos criam, tipo camisas, canecas e outras coisas. E acabei de lembrar de um terceiro tipo de receita, como é que se diz? Quando uma empresa paga para outra empresa para ajudar eles na imagem delas, né? Promoção, propaganda, isso. Daí, propaganda. Daí, normalmente eu pensaria, pelo que quer dizer isso na minha mente, de lembrar,
Eu acho que é contado um número da arrecadação de empregos, uma porcentagem delas, quer dizer, que empregos, eu falei errado, um número da arrecadação de ingressos é passado para a contribuição de seguridade. Os produtos eu não tenho certeza. Daí, dizendo isso aqui, a contribuição empresarial da associação é diferente, extingue-se. Por que se extinguiria? Por causa de percentuais ou do jeito, do tipo que é arrecadado. Daí eu diria que isso aqui está certo. É uma contribuição exigida de outras empresas. As outras empresas normais, essa lei aqui de, de grupos de... É engraçado que eu estou demorando 10 minutos só para essa coisa. De grupos de futebol, esportivos, conta. Agora eu tenho que achar a pergunta aqui no meu índice de respostas. Conselhos setoriais, receitas de outras fontes, receitas de contribuições sociais. Aqui. Apareceu um treco do concurso de prognósticos, né? Que é o treco do parágrafo único do artigo 27 também. Depois que apareceu lá de novo, eu leio de novo. Oferta de custeio de benefícios, aposentadoria especial, desconcedidos. Não, né? Essa aqui não. Contribuição empresarial da associação esportiva. Aqui, achei. Vamos colocar certo e ver se a gente acertou. E a gente acertou! 2 pontos! Né? Lembra que na CESP a gente ganha um ponto toda vez que acerta. E perde um ponto toda vez que erra. E existe também uma estratégia que é meio estranha, que é não responder nada. Porque você não perde ponto se você erra. Ou seja, se você erra, você cancela um ponto. E se você não responde, você não perde ponto. Daí ele está falando aqui que tá, nesse custeio estava no artigo 22. Essa é a lei 8212 de coisinhas, né? Daí ele fala aqui, no caput, fala, a contribuição do cargo de empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de... Ele começa a colocar um monte de tipos de porcentagens aqui. Isso aqui provavelmente mudou na lei. 20%. Daí tem um que tem 1%, 2%, 3% e 20%. Tem 5 tipos de contribuições diferenciadas aqui empresariais. Vamos ver. O primeiro diz 1%. Diz assim: 20% sobre o total de remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados, trabalhadores e avulsos que lhe prestem serviços destinados a retribuir o trabalho, a qualquer que seja de sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de ajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Ou seja, sempre se arrecade das contribuições do dinheiro que vem, arrecade os 20% para as remunerações. Até, tipo, tem essa falsidade aí de não contar algum tipo de contribuição para roubar mesmo. Tipo as gorjetas. Essa coisa de gorjetas é coisa aqui dos americanos, né? Mas o principal é que quando aqui no Brasil não tem gorjeta de verdade. Mas algumas empresas, normalmente as de ramos alimentícios, eles às vezes colocam na própria conta do treco um percentual de gorjeta. Contando esse percentual de gorjeta, é difícil, meu. Eu já vi uma vez e eu fiquei mó puto quando tava aparecendo aquele percentual de gorjeta, né? Mas é uma coisa que os brasileiros se adaptaram, né, do copiador americano. E então, acertamos 2 pontos. Vamos ver o próximo. Sério, na verdade, vamos ver as outras porcentagens, se aparecer em outra pergunta.
A primeira é 20%. A segunda é para financiamento do benefício previsto no 57 e 58 da 213. A 213 a gente não leu. Daí é da capacidade concebida em razão da grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais de trabalho, sobre o total de remuneração pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Ou seja, existe um tipo de porcentagem especial, contada, acho que extra, para as pessoas que trabalham nos vários trabalhos que são, tipo, eu não sabia que só estava no 8213 também, mas na própria Constituição também fala vários tipos de empregados que são contados, tipo, para aposentadoria diferenciadas, tipo, a trabalhos perigosos de policial, professores, mas normalmente esses não são contados que nem disse aqui, ó, o grau de incidência de incapacidade. Ou seja, grau de incapacidade está falando de coisas que afetam a vida da pessoa, exposição a longo prazo ou outros tipos de coisa, tipo o trabalho noturno que afeta a mente, o desenvolvimento corporal e curativo da pessoa. Bom, daí o que apareceria nessas coisas normalmente? Eu ainda não li, mas normalmente seria os trecos radioativos, trabalho com gasolina, que são químicos que afetam, cheirar químicos que afetam o cérebro, também. Químicos ou trabalhar em locais perigosos propensos a acidentes. E também tem os trabalhadores que trabalham com, né, a, como é que se diz? Que trabalham com lixo, que são expostos que podem ser expostos a coisas perigosas. Também tem né, a saúde também, pode ser, que trabalhar com coisas infectológicas, essas coisas que podem afetar a vida, tem um risco de alguma incapacidade laborativa. E elas ganham percentuais extras. Eu falei alguns que provavelmente não está escrito aqui na lei, mas vamos ver. 1% para as empresas cuja atividade responderão o risco de acidente de trabalho e seja considerado leve. Ou seja, aqui na verdade as porcentagens de arrecadação extra, elas são por acidentes de trabalho e risco. Acidente é diferente, risco é diferente, tem um pouco de diferenciação. Mas aqui no desse treco de risco de trabalho é assim. Uma pessoa que trabalha com radiodifusão, não radiodifusão de rádio, um rádio tipo que faz os raios-x dos ossos, essas coisas. Ela só pode trabalhar por 6 meses. Se ela trabalhar por mais de 6 meses, ela vai ser contaminada. O risco fica exponencialmente grande de ela ser contaminada porque ela, por exposição muito grave os rádios isótopos que tem lá. Então, e isso aumenta a chance dela criar câncer, outras coisas, né? Então, daí isso é o que? Esse trabalho causa um risco de grave, leve ou médio. E é esse tipo de coisas que são escondidas e tem os próprios trecos exposições delas. No caso aqui, eles só falam o tipo de considerando risco as porcentagens, não fala quais são os tipos de riscos, coisas que são consideradas riscos. Né? Deve estar lá no 8.12 no texto que falou. O 2% é médio e o 3% é grave, né? Aumenta só 1%. Daí, e a terceira porcentagem aqui diz 20% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segregados contribuintes titulares que te prestem serviços, que para ele prestem serviços, né? Individuais conta também. Daí, deixa eu ver aqui. Qual era a pergunta mesmo? Era destinada a. Eu sei que eu acertei, mas qual era a minha pergunta? Profissionais que distinguem-se da contribuição. Olha aqui tá problema ainda, não achei a resposta. Cadê o treco? Por quê? Cadê o treco da diferenciação? Aqui está dizendo no sumas, ou seja, nos parágrafos extras, no próprio artigo 2, nessas coisas de contribuições empresariais, diz aqui. A contribuição empresarial da contribuição é o sexto parágrafo, tá? Esportiva, achei ela. Que mantém equipe de futebol, profissional destinado à Seguridade Social, A contribuição que é para a Seguridade Social é o qual é? A substituição prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo. No inciso 1 estava falando 20%. No inciso 3 fala de acidentes, coisas que são perigosas e acidentes de trabalho. No
20% e 1, 2, 3%. Vamos ver qual que é aqui. É mudada para o quê? Corresponde a 5% da receita bruta, viu? É totalmente diferente, ou seja, dá para dizer que estava certa a resposta, né? Uma contribuição totalmente diferente, 5%. Receita bruta decorrente do quê? Daí aqui mais uma diferença ainda. É do decorrente dos espetáculos esportivos de que participa em toda a território nacional em qualquer modalidade esportiva. Ou seja, considerar o futebol também. Nos espetáculos esportivos, a remuneração a bruta, tá falando aqui ainda. Uma receita bruta, tipo, não pode contar diferenciações por arrecadação de ingressos, por arrecadação de produtos ou qualquer tipo de coisa. Uma receita bruta. Daí, decorrente dos espetáculos esportivos de quem participa em todo o território nacional, em qualquer modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais, são contados também. E de qualquer forma de patrimônio, patrocínio ou licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidades de propaganda e de transmissão, espetáculo. Ei, Léo! A luz acabou? Então tá. Nada, é só a lâmpada apagou. Falando. Bom, a gente achou. Próxima questão. Ela ainda é a respeito do custeio da Seguridade Social. Julgue o item que se segue. Parte dos valores arrecadados no concurso do prognósticos. Concurso de prognósticos, né? Aquele que a gente viu. Na 26. Promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis dentro do território nacional é destinada ao custeio da Seguridade Social. E isso está certo. Vamos ver se eu consigo achar a pergunta. Acho que ela já estava respondida aqui no meu tracking de perguntas. Ih, travou. O tracking de perguntas travou, foca. Ai. Enquanto está travado aqui o meu tracking de perguntas, eu vou responder mais perguntas. Nossa, 22 minutos para responder duas perguntas. Incrível. Uhum. Para a respeito do Conselho de Seguridade Social, julgo que o ente que se segue para efeito do Conselho de Benefícios de Aposentadoria Especial em... Opa, acabei de perceber que as outras perguntas estão respondidas. As únicas que eu não tinha respondido são a que... Agora eu só tenho que verificar. Verificar se essas respostas, se essas perguntas que estão respondidas aqui estão com o gabarito certo. Opa, acabei de achar outro percentual de perguntas. Quer dizer, uma pergunta que não está respondida se está certo ou errado. E as outras estão, né? Então essas respostas aqui, a partir dessa aqui do teco de prognósticos, estavam respondidas com o gabarito, né? Parece que é certo. Decididos para reação de grau de incidência. Então vamos lá, vamos ver as coisas estão certas. Caraca, travou mesmo isso aqui. E eu tinha respondido já essa questão. E estava certa. Mas por que está certa? Vamos ver. Vocês, daí o teco da 195 falou de vários custeios, né? Daí fala aqui no 26 de novo. E fala, excetuando os valores destinados ao programa de crédito educativo. Crédito educativo. Diagnósticos promovidos por órgãos. Eu tô lendo a questão certa. Promovidos por órgãos de poder público nas sociedades comerciais civis dentro do território nacional e destinados ao Conselho de Seguridade Social. Por que tá aqui falando... Por que tá... Como é que se diz? Em negrito essa coisa de crédito educativo. Ah, entendi. No artigo 26, essa coisa do concurso de prognóstico
tá no caput, né? Normal. Só que nos parágrafos depois, ele fala dessa coisa no parágrafos que eu não tinha lido na questão anterior. Eu tinha lido o parágrafo 6, mas no parágrafo 1, 2 e 3 fala dessas coisas de concursos. O considera-se concurso de prognósticos. O que é um concurso de prognóstico? Aqui tem uma explicação. O concurso de prognóstico, todos e qualquer concursos de sorteios e de números, loterias, apostas, inclusive de as realizadas em reuniões hípicas nos âmbitos federais, estadual, distrital, municipal, ou seja, Mega Sena. E segundo fala, para efeito disposto neste artigo, entende-se por renda líquida total da arrecadação deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios de imposto e de despesas com a administração conforme fixado em lei, que inclusive estipula o valor dos direitos a serem pagos nas entidades esportivas pelo uso de suas denominações e símbolos. E 3. Durante a vigência nos contratos assinados até a publicação desta lei, com o Fundo de Assistência Social, FAS, é assegurado o repasse da Caixa Econômica Federal dos valores necessários ao cumprimento dos mesmos. Ou seja, não fala exatamente um percentual ou outra coisa, mas fala que os concursos prognósticos, que são, ou seja, processos federais econômicos para arrecadação de dinheiro, que são a Mega Sena e Loto Fácil, essas coisas, e a Caixa, que é a responsável, são realmente adquiridos, são arrecadados e passados uma parte para o custeio da Seguridade Social. A parte grafada no caput, a execução dos valores destinados ao programa de crédito educativo, não diz assim. É anunciada a parte dos valores documentados, não é toda a arrecadação decorrente do concurso prognóstico, que se destina à Seguridade Social, uma parte se destina ao programa de crédito educativo. O famoso FIES. Ou seja, que se a questão falasse aqui, todos os valores arrecadados vão para a Seguridade Social, estaria errado. É só uma parte dela que é. Uma parte é passada para o custeio do Seguridade e outra parte é para a educação, né? A nossa incrível educação. Próxima questão. Essa aqui está dizendo que está errado. Vamos ver por quê. E aqui tenho uma anotação minha do treco de 20% e 1, 2, 3. Vai. A respeito do custeio de seguridade, tá, perfeito. O custeio dos benefícios de aposentadoria especial e dos concedidos em razão de grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Ou seja, a aposentadoria especial é o treco do inciso 2, né? As alíquotas aplicadas incidentes exclusivamente sobre a remuneração de segurado é sujeito a condições especiais que lhe prejudicam a saúde, ou a integridade física. Quer dizer, sim, as alíquotas aplicadas incidem sobre as coisas. Ou seja, eu não entendi exatamente o que estava escrito aqui. Deixa eu ver de novo. Para efeito do custeio de benefícios da aposentadoria especial e dos custos sentidos em razão de grau de incidência da incapacidade laboratorial decorrente de riscos ambientais de trabalho. Para efeito do custeio de benefícios e dos concedidos em razão de grau de incidência dos riscos ambientais do trabalho, as alíquotas aplicadas incidem exclusivamente sobre a remuneração do assegurado sujeito à condição especial que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. É exatamente, eu não estou entendendo o que está escrito aqui. A incapacidade laborativa decorrente dos riscos trecos. Isso aí ainda não é inciso 2 do artigo 26 dos tipos de condições diferenciadas, né? Não, acho que nem era o 26. As alíquotas aplicadas incidem exclusivamente. Dele fala, as alíquotas aplicadas incidem exclusivamente. Incidir exclusivamente significa o quê? Sobre a remuneração do segurado. Opa, isso aqui, remuneração do segurado. Isso aqui, sujeito. Isso aqui tá errado. Quer dizer, não estava escrito essa coisa de remuneração do segurado, sobre a remuneração do segurado. Sujeito a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. Ou seja, o constar. Isso aqui, agora entendi o erro. Pelo menos eu estou assumindo que esse é o erro. Vamos ver depois aqui na questão. Na correção. Aqui, ou seja, nesse teco aqui, do jeito que ele está falando aqui, eles estão tirando dinheiro do, tipo, o cara que ainda está trabalhando num lugar que está prejudicando a vida dele, e ainda eles vão lá e tira mais dinheiro ainda dele, da remuneração dele, para a vida dele, né, para ele ter uma vida saudável. Tiram ainda mais dinheiro dele para custear o quê?
A coisa que talvez ele nem tenha, se ele tiver um acidente, ele nem tenha como passar, né? Isso não faz muito sentido. Como é que se diz? O que faria sentido é que esse cara que está sendo prejudicado na vida dele tirasse um pouco menos dele, um pouco menos do valor dele. O que faz sentido é tirar um percentual da própria receita da empresa. E o percentual era lá de 1%, 2% ou 3% para cada tipo de teco, mas não do próprio valor que a pessoa recebe, saca? Porque isso, como sabe, é o tirar do treco dele. Mas vamos ver ainda. Explica exclusivamente sobre remuneração, condição que lhe prejudique a saúde. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ver se o que vai estar escrito no gabarito da resposta. Esse aqui, eu disse que é uma questão anulada, aposentadoria especial. Tá assim. Agora essa aqui foi anulada. Deixa eu ver. Daí ele fala que a questão está errada. E daí ele fala que isso aqui está no treco de 8212, né? Diz assim, aquele inciso 1 diz assim, o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês, sobre total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Ou seja, aqui estava exclusivamente explicitando a remuneração do própria pessoa. Ou seja, mas não. O que está falando aqui é que é toda. Ou seja, todo mundo contribui. Todo mundo, né? De novo, a base da sociedade, da seguridade social. Todo mundo contribui. Total de remuneração pagas acreditadas no decorrer do mês aos segurados. Ou seja, tipo, se tivesse umas 10 pessoas, né, trabalhando lá, tira 1% do total da arrecadação bruta desses caras aí. Pagas acreditadas. Claro, dependendo do grau de risco da pessoa, né? 1%, 2%, 3%. Daí, imagina assim, um cara, o exemplo que eu usei na outra vez, agora há pouco, o de gasolina. O cara, ele vai lá e trabalha no treco de gasolina, só que ele trabalha com produtos químicos que afetam, realmente, isso é literal, realmente afetam tipo, as ligações cerebrais, os nervos, essas coisas, o cérebro da pessoa inalando essas coisas, e isso dá realmente sérios problemas de saúde, se for prolongado o tempo. Quer dizer, mesmo pouco tempo afeta. Por isso que tem que usar produtos seguros. Tá? Imagina que num posto de gasolina, que é muito movimentado, existem umas 10 pessoas. Daí, desses 10 pessoas, juntando todos os valores que são pagos a elas e creditados, dá um valor bem maior. E daí, desse valor que tira o 1%, 2% e um 3%. Se tirasse 1% de cada pessoa, daí essa pessoa ia se ferrar. Aqui tem uma outra explicaçãozinha dizendo: a contribuição na prevista no artigo 22 é chamada de GIURAT e ela serve para custeio de aposentadoria especial dos benefícios concedidos em decorrência do acidente de trabalho, esses dois aí. Mas ela incide sobre o total das remunerações dos empregados. Isso aí, ó. Total. Logo, não pode ser ela a contribuição descrita no enunciado. Que legal. E consegui identificar o erro da questão. Próxima questão. Questão. No próximo item, ou apresentado uma situação hipotética acerca de salário e contribuição, seguida a assertiva a ser julgada. G. Gustavo inscreveu-se na Previdência Social numa condição de segurado facultativo. Nessa situação, o salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre um salário mínimo e o teto máximo fixado em percentual interministerial. Certo. Quer dizer, o gabarito aqui está certo.
E aqui fala que isso está com base no artigo 28. O problema é, de novo, não li o artigo 28. Eu não lembro o que está escrito nele. E não sei se é o artigo 28 da Constituição ou da 8212. Mas, sabe, daí eu consigo identificar essa coisa aqui. Existem alguns caras que são considerados segurados facultativos do treco. Daí, quando o cara é facultativo, significa que o próprio cara tem que ir lá se inscrever. Daí ele se inscreve no INSS e daí começam a tirar um percentual de contribuição dele para contribuir para a Seguridade Social. Mas por que isso é importante? Porque a sua aposentadoria ela é contada pelo tempo de contribuição. Então, por exemplo, se você for um cara de uns caras de sorte e tivesse conseguido trabalhar como aprendiz ou estagiário quando você era mais jovem, você e daí você poderia é um segurado facultativo. Daí você ia lá e se inscrevia e você começava a atrapalhar. Daí por que isso é legal? Imagina assim que você está trabalhando, só que você é uma criança. O problema é que você não faz praticamente quase nada direito. Você não faz quase nada importante. Mas você ainda ganha um valorzinho e você trabalha por alguns tempos. Você vai lá trabalhar, sei lá, por uns 2 ou 4 anos. É claro que esse tempo, se esse tempo for contado na contribuição na Previdência, você vai poder você vai poder economizar uns 4 anos para se aposentar mais cedo, sacou? Isso é bom, né, você? Quem será o sortudo? Eu queria ser um desses sortudos que conseguiu uma aprendizagem. Eu nem sabia que eu podia fazer isso, né? Problemas educativos. Podia me inscrever para coisas aprendizadas e aprendizado. Ganhar dinheiro. Bom, claro que tem mais trecos específicos, né? Nessa situação, o salário de contribuição do Gustavo deverá variar entre um salário mínimo e o teto máximo fixado em portaria interministerial. Existem outros tipos de segurados facultativos, né? Vamos ver aqui se... Para mim, essa questão ela é um pouco estranha e diria que está errada por causa dos valores que estão falando aqui. Eu tenho que lembrar quem é os segurados facultativos, né? Achando a questão... Não estou achando. Então vamos clicar no índice previdenciário e vamos ver se tem alguma questão de segurados. Os custeios da assistência social, Lei 8.000, Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, dos benefícios, dos vínculos objetivos, Sistema Nacional de Órgãos Colegiados, recursos setoriais, recursos de decisões, não. Custeio. Custeio, salário de contribuição, arrecadação, receitas, não. Eu quero saber dos segurados. Não, salário de contribuição, achei. Custeio da Previdência e salário de contribuição. Essa aqui parece que é uma questão desatualizada. Essa coisa de salário de contribuição tá uma pessoa chamada Bruna e uma que não e a pessoa Gustavo. Achei. Vamos ver. Certo? Vamos ver porque tá certo. É salário de segurado professor? Ele não é nada, mas é que a base sobre a qual incide a contribuição previdenciária dos segurados. É o salário do segurado, professor? Não, o salário é um dos componentes do SC. Há outras parcelas remuneratórias que integram o SC. Também há itens de remuneração que não podem ser considerados salário de contribuição. E é como saber diferenciá-las? Simples, é de recorrer à legislação. Na legislação do 8212 de custeio e no decreto 348 tem essas hipóteses, né? Só para falar de novo, quando eu leio o 212 e o 348, a maioria das coisas que estão nelas são quase iguais, são praticamente iguais. A maioria, mas tem diferenças, né? Por isso que você tem que ler as duas. Vamos ver então qual é o conceito de SC. Segredo facultativo, categoria que Gustavo se inscreveu. Vamos ver. Vamos com base no RPS, cuja redação é muito mais clara. RPS e tal é o decreto. No decreto está assim: entende-se por salário de contribuição
Para o segurado facultativo, o valor que ele declarado para ele declarado. Observados os limites a que se referem a súmula 3 e 4. Daí ele fala quais são os limites. O limite do salário de contribuição corresponde a, para os segurados e contribuintes individual e facultativo, ao salário mínimo, que estava escrito aqui, salário mínimo. E o valor do limite máximo do salário de contribuição será aplicado mediante portaria do MP, quer dizer, do Ministério de Previdência de Assistência Social, o que tem a própria lei, né, o MPAS, que tem a própria lei, acho que ela até cai no INSS, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. Ou seja, um segurado facultativo declara quanto que ela recebe. E daí, desse valor que ela declara, ela é recolhida, tem que ser recolhida uma contribuição. Aqui, como não falou o segurado facultativo, o tipo de contribuição, o valor que ele está, são considerados os limites e são variados entre salário mínimo e certo. Ou seja, é meio ambíguo, mas está certo aqui. Uma estranha coisa que não está aqui falando do artigo 28. Parece que no artigo 28 é o que está escrito no artigo 8212. A próxima questão fala da Bruna, a questão que estava desatualizada. Vamos ver o que diz aqui. A do Bruna diz... Parece que estava certa também. Recado da administração. A questão tornou-se desatualizada em... Olha aqui, foi em 2021. Que louco. Vamos ver geral. Repercussão geral. Essa questão foi mudada. A questão tornou-se desatualizada em razão da decisão tomada pelo STF por um recurso extraordinário, com a persecução geral conhecida no tema 72. Tema 72? Ou seja, as teorias. Caraca, acabei de lembrar que eu posso ler as teorias, né? Sim, eu sempre esqueço disso. Caraca, 39 minutos só para ler duas questões, né? Loucão, né? Não, eu sempre falo errado. Só são, acho que a gente só respondeu 6 questões e demorou 40 minutos. É tipo 10 minutos para cada questão. Mó louco, né? Eu cliquei na notícia desse artigo 74 para ver por que ela está atualizada, esse recurso. Bom, essa questão estava certa aqui. Tipo, eu tô lendo a coisa, mas nem li a questão ainda. Vai, certo ou errado? Bruna é empregada da empresa Vargas CLTDA, tá. Ou seja, ela era uma empresa LTDA, tá. Entrou em gozo da licença maternidade. Nessa situação haverá incidência de contribuição previdenciária sobre o valor recebido por Bruna a título de salário de maternidade. Ou seja, todo mundo tem que contribuir, né? Até as materninhas têm um recolhimento especial. Mas daí ela diz que ela é anulada. Qual é a repercussão geral? Estava escrito aqui. Por maioria foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da incidência. Caraca, por que tem que falar 3 vezes a mesma palavra? Incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade, previsto no artigo 28, 8212, que era o que dá a base para essa questão aqui. Aí a parte final do seu parágrafo 9, a linha A, em que se lê, salvo o salário e maternidade. Salvo o salário e maternidade. O entendimento do relator foi segurado pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Ficaram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Alendon. A repercussão geral fixada foi a seguinte: é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário e maternidade. Ou seja, ferraram com as mães. Tipo, por que que o empregador, tem que pagar um extra ainda mais ainda sobre essa seguridade que a gente tem que pagar para um monte de gente, todo tipo de coisa, tem que pagar ainda para as mãezinhas, né? Só para ficar com as mães. A gente não quer pagar nada, meu, a gente é empresário. Nossa, não acredito que a gente perdeu isso, mó triste. E agora, já que a gente respondeu 6 perguntas, normalmente a gente já teria terminado. Mentira. De salário de contribuição. Agora, vamos dizer que eu não vou mais ler as perguntas.
Quer dizer, eu vou ler aqui todas as questões de 2017, vou ler na maior velocidade, porque a gente já perdeu 40 minutos aqui, e vou ver as coisas. Aqui estão os gabaritos, elas estão erradas e certas. Quando tiver errada, eu vou tentar identificar. Quando estiver certa, eu só vou ler o treco e falar, isso aqui está certo. Primeiro, no próximo item é apresentado uma situação hipotética acerca de salário de contribuição de novo. Já teve 3 questões de contribuição, as duas estavam certas, essa aqui está errada. O contrato de trabalho de Carlos, empregado na empresa LTD, LM LTDA, foi rescindido. Ou seja, o cara foi demitido. Teve que sair. Não é necessariamente uma demissão. Antes que ele pudesse usufruir de férias vencidas. E isso é mal. Quando o cara não conseguiu usufruir das férias vencidas, ele recebe um valor extra ou ele recebe um valor extra no final, tá? Sacou? Ou ele não pode ser demitido por enquanto ele não usufruir das férias. Tá? Errado. Bom, não vou tentar identificar o erro. Diz ainda aqui, quer dizer, eu nem terminei de ler a pergunta e já falei, né? Nessa situação, haverá o quê? Haverá incidência de contribuição previdenciária sobre a importância pagar a título de indenização das férias vencidas sobre a respectiva adicional constitucional. Quer dizer, o cara já está perdendo o quanto o pagafão para ele e agora ele ainda vão perder menos mais dinheiro ainda para ser recolhido, né? Todo mundo tem que recolher, né? Mas se esse recolhimento vai afetar como é que o cara vai ver a vida, isso não faz muito sentido. Esse tipo de contexto já apareceu em outras questões que eu li. Pelo menos é isso. Isso não é literal, é escrito literal assim, mas dá para entender isso como um contexto previdenciário, né? Se esse recolhimento vai foder com a vida da pessoa, não dá para ficar recolhendo esse tipo de recolhimento, né? Tipo, o cara que vai ter que. Ele precisa de todo para conseguir sobreviver. Num caso aqui, que o cara está sendo demitido, você vai ainda tirar mais dinheiro ainda dele. Quando o cara vai ter que ficar sobrevivendo, vai ter que encontrar um emprego. E nessas situações aqui que ninguém consegue emprego, como é que ele vai sobreviver, né? Bom, esse eu acho que é o erro, né? Essa coisa de integração. Não é considerado. Ele fala aqui que não é considerado esse valor de incidência de contribuição nessa restituição aqui que está falando aqui, ó. O respectivo adicional constitucional por cara que não recebeu as férias. A próxima questão é uma que está certa. No próximo item apresentado, situação hipotética acerca de salário de contribuição. Caraca, 4 questões de salário de contribuição? Quantas questões, né? Daí ele diz assim: Zilda mantém vínculo empregatício com a empresa Y. Isso aqui tem base no artigo 12 e deve ser da 822, né? Com a empresa Z, ou seja, ela trabalha em 2 empresas, a das quais recebe remuneração mensal equivalente a 2 salários mínimos, ou seja, ela recebe um tipo de remuneração do tipo mensal, né? Porque existem também outros tipos de remunerações contadas e contadas de dias de salário trabalhados e outras coisas, né? E mensal equivalente ao quê? Daí também fala o tipo de quantidade. A quantidade é 2 a 3 salários mínimos. 2 a 3 salários mínimos. Sabe qual é o considerado uma boa contribuição para uma família? São 4 salários mínimos de classe média. Ou seja, ela ganha pouco. Bom, mas isso acho que isso não seria um contexto bom para isso. Respectivamente, nessa situação, a contribuição previdenciária de Zilda deverá incidir, ou seja, que ela ganha uma porcentagem alta, né? E isso aqui com certeza mudou nos anos depois dessa prova aqui. As contribuições dos salários são contadas diferencialmente, né? Tipo, o cara que chega até o teto conta uma porcentagem de 11% sobre o teto, eu acho. E vai subindo aqui. Mas vamos ver aqui o que estava escrito. Casilda deverá incidir sobre os valores recebidos em ambos os empregos. E isso está certo. Normalmente você pensaria que a questão ia falar sobre as quantidades percentuais e outras coisas, mas não, é uma questão facinho que fala. O valor que é pago é um percentual sobre cada um dos empregos e não sobre os 2 empregos juntos. Então vamos pensar aqui, quer dizer, eu vou usar a calculadora só para pensar se faz sentido isso.
Cadê minha calculadora mágica? Achei a imagem da calculadora do computer. Vamos esperar abrir, né? Vamos pensar aqui. Vamos aos números básicos, né? Vamos imaginar que no primeiro emprego, né? Ela ganha R$ 100. Daí, vamos imaginar que ela recebe 10, ela tem que contribuir 0,01, 1% dos R$ 100. Daí ela recebe R$ 1. Ela tem que contribuir R$ 1. Daí, no segundo, né, são 2 a 3 salários mínimos, ela recebe 2, ela recebe R$ 200. E a contribuição que ela tira dos 200 salários mínimos é diferenciada ou... Né, se lembra uma coisa, né? Agora que eu penso. Se lembra que os valores são retirados percentuais dependendo da quantidade do salário. Então, num salário de 200%, imagina que tem uma contribuição um pouco diferente desse salário que seria de um mínimo, né? Mas isso não está especificando a questão. Então, vamos lá. Vamos mudar um pouco a porcentagem que tira aqui. Nessa aqui eu vou tirar 2% dos 200. Ou seja, eu dobrei a quantidade que é retirada, né? Daí tirando. E retirou R$ 4 dos R$ 200. Daí, vamos ver agora. Se eu tirasse 4 mais 1, daria R$ 5, que seria contribuído para a Previdência. Agora vamos ver o problema. Se desses R$ 100 do primeiro emprego, mais os R$ 200 do segundo emprego, que der 300. O problema aqui, ó. Qual é a contribuição que eu tenho que tirar disso aqui? Se eu tirasse o 0,1%, eu ia ter que tirar R$ 3. Mas se eu tirasse vezes, que seria menos do que ela teria que pagar normalmente, sacou? Mas, já que esse é um valor maior, se eu tirasse desses R$ 300 junto aqui, o 0,02%, daria R$ 6. Sacou o problema? No momento, normalmente, do valor normal, se eu pegasse a contribuição previdenciária que tem que ser tirada de um valor maior, ia sair R$ 6. Ou seja, ela ia pagar mais do que normalmente ela teria que pagar, entendeu? Não é que deu para fazer um entendimento? Pelo menos é isso que eu entendo disso aqui. Legalzinho. Se contasse dos dois juntos e fazesse uma contagem de percentual que ela tem que receber dos dois, ela ia só ter que pagar R$ 5. Mas se contasse os dois juntos, ia ter que contar um outro tipo de porcentagem de valor previdenciário, que era o de 0,2%. Normalmente esses os problemas, sacou? Por causa que se contar mais, vai ter que contar um outro tipo de valor previdenciário. Mas olha, ela trabalha 2 empregos, meu. Você quer matar ela? Esse é o problema. Interessante os comentários, né? Próxima questão. Essa aqui também está sendo errada. Parece que é com base no artigo 216, súmula 4. Não é isenta. Vamos ver. Com referência à arrecadação, recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, julgo que se segue. A isenção, existem esses tipos de coisas. A isenção de contribuição previdenciária concedida às pessoas jurídicas de direito privado estende-se ao quê? Aos seus empregados e aos trabalhadores avulsos a seu serviço. E isso está, obviamente, totalmente louco, meu. É tipo, lá, a pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, ela não vai, só porque ela quer, ela não vai contribuir para a previdência dos contratados dela, meu, tá louco? Tipo, não faz o menor sentido. É que, tipo, do jeito que essa frase está escrita aqui, é como se a empresa, se ela tivesse a habilidade de, se ela não quiser, ela não vai lá e contribuir para a previdência dessas pessoas aqui que estão trabalhando para ela. Isso não faz o menor sentido, né?
tão errado, nem dá para discutir. Próxima questão. As empresas, essa aqui parece que está certa. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição, com base no artigo 30, de sei lá o que. De volta, que eu esqueci de falar. Conferência de arrecadação, recolhimento das contribuições de Seguridade Social, né? Outra de arrecadação. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição de segurado de contribuição individual a seu serviço. E isso está óbvio, né? Isso aqui reflete a que estava anterior. São obrigadas, sim, descontando-se a respectiva remuneração. E, né, de novo, isso aqui rebate ainda a outra questão que a gente tinha ali do cara facultativo, quer dizer, não um cara facultativo, da garota que tinha 2 empregos. A arrecadação, ela é pega por cada salário, né? Daí aqui, reter e repassar e obrigação. Isso aqui está certo. Obrigado e é retido. Próxima questão. Essa aqui não está com gabarito. Vamos lá. Respeito ao recolhimento e contribuições previdenciárias fora do prazo, julgue o item subsequente. As contribuições devidas à Seguridade Social, já descontadas dos segurados empregados e não recolhidas até o seu vencimento, poderão ser objeto de acordo de pagamento parcelado. Ou seja, coisas que as empresas vão ser valores que as empresas não pagou e elas vão ser processadas se elas não pagarem. Daí, para não ter problemas, né, judiciais e outras coisas, elas podem fazer isso aqui, o acordo, e eu acho que isso aqui está certo. Existe essa possibilidade de acordo para pagamento parcelado. Tipo, os caras não pagaram o 13º do empregado, e não pagaram também as contribuições previdenciárias, para elas não terem problemas com a lei, elas vão lá e começam a pagar mais, uma porcentagem mais, né, para não dar problema, né. Problema quando ela estava, dá para imaginar uma situação, né, quando ela estava em problemas financeiros, tipo na pandemia, várias empresas devem ter tido problemas financeiros. Daí o que ela podia fazer para diminuir os gastos, né, que ela teria que pagar sobre contribuições previdenciárias e outras coisas que iam impedir que ela conseguisse resultar, ela poderia fazer um acordo, né, com as próprias empregados, né, mas é claro que ela tem que seguir os acordos, senão elas vão ser processadas depois. Um acordo tipo de parcelamento para pagar depois as contribuições para elas, né? A próxima questão, ela é considerada certa. Com referência à arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, julgue que segue. Complete a Receita Federal do Brasil arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais. Quem arrecada as coisas sociais, a Receita. Faz sentido. Previstas na CR. Faz total sentido isso aqui, não consigo identificar erros. Nem pensar em uma coisa que poderia me levar a identificar, dizer que é errado. Essa questão aqui, elas não está dizendo que é certo ou errado, está sem gabarito, mas tem alguns comentários aqui. Tipo, deixou de repassar, que apareceu em outras questões anteriores. E crimes. Não pagar é crimes, que são considerados como o mais comum é a sonegação. E também existe a apropriação previdenciária. Esse aqui apareceu em outros concursos também. Apropriação previdenciária, apropriação deixar de repassar. É uma questão de hipótese de... É uma questão de... Por que eu tô lendo? Agora que eu percebo, por que eu tô lendo nessa posição totalmente desconfortável? Bom, essa aqui era uma questão de uma hipótese. A hipótese é: Maria é proprietária de uma sorveteria situada na cidade litorânea, adquiriu, de forma financiada, 2 novos freezers para o seu estabelecimento comercial. Ou seja, ela não tinha dinheiro e usou financiamento. Pegou dinheiro emprestado. Em razão do período baixo da temporada, ocorreu considerável queda nas vendas. Daí ela conseguiu esses 2 freezers, conseguiu ter que pagar a energia dos freezers, outras coisas. Só o problema é que não teve muitas vendas, né? E o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Já que ela não tinha dinheiro suficiente para arcar com as despesas. Então, diante da situação, é visando honrar o pagamento das prestações dos freezers. Se lembra que ela tinha pegado o empréstimo para pagar os freezers. Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias recolhidas dos 5 funcionários de estabelecimento. Ou seja, né, um dos problemas muito comuns, que para pagar outras coisas, os caras deixam de pagar outras coisas. Isso normalmente seria
seria uma solução viável. O problema aqui é que ela está tirando o dinheiro de outra pessoa. Tipo, esse dinheiro tem que ser pago para outra pessoa, que é de outra pessoa, mesmo que não esteja na posse dela ainda, é de outra pessoa, entendeu? A previdência social, as contribuições previdenciárias recolhidas, e isso é crime. Daí, estabelecimento não faz dessa forma legal, tendo ocorrido em crime com a Seguridade Social. Daí, ele diz assim: tendo como referência a situação hipotética e com base nas disposições legais a respeito dos crimes de seguridade social, qual será que é a lei? Tipo, agora que eu penso, eu não lembro de ter lido ainda nas leis lá previdenciárias, né? A 212, 8212 e a 8213, e aquele decretozinho, alguma coisa de crime, né? Elas estão, normalmente elas só têm coisas previdenciárias, tem alguma coisa, pode ter de crime nelas? Interessante. Julgando, né? Diz assim: iniciada a ação fiscal, ou seja, alguém fez o processo a essa garota. Entre esse favor da Maria, o próprio MP, uma pessoa pode justiçar. Daí o responsável pelo processo não poderá deixar de aplicar pena. Não poderá deixar de aplicar pena. Ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja primária e goze de bens de bons antecedentes. Daí agora, quais são os problemas dessa questão? Para mim, o problema dessa questão é o não poderá deixar de aplicar, porque existem esses tipos de hipóteses em coisas de crimes. A boa antecedência, e dependendo do tipo de crime, impede, deixa ela outros tipos de respostas que o juiz pode dar. Por exemplo, de, de crimes contra a fazenda, pode aumentar o tempo para o cara pagar, esse tipo de coisa, né? Então, não poderá deixar de aplicar a pena. Isso faz sentido para mim, não poderá. O cara tem que aplicar a pena. Mas eu acho que ela pode ser uma pena uma pena diferenciada. E ainda ela tem aqui a hipótese de que, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos. Normalmente, normalmente existem hipóteses em que a pessoa pode se salvar. E esse tipo de hipótese eu acho que existe. Assim, efetua pagamentos devidos. Seja é primária e gosta de bons antecedentes. E esse diferenciador de bons antecedentes previdenciária, ou seja, ela tem a confiança que essa pessoa vai pagar. Mas tem um problema. O problema é que isso aqui é uma coisa que afeta a vida dos outros. É uma repassagem de uma custeio previdenciário. E eu acho que essa hipótese de bons antecedentes para coisas de custeio previdenciários não são, não são relevantes. Esses custeios, esses valores que ela deixou de pagar, afetam a vida de outras pessoas. Por isso não vai. Isso aqui está errado. Bom, não vou procurar o erro, né? Crime de sonegação e apropriação, deixa de pagar e repassar. Próxima questão. Vamos ver se ela é. Essa aqui é errada. O gabarito diz errado. A respeito do recolhimento de contribuição. Caraca, tem muita questão de recolhimento, né? Julgue e cita. As contribuições sociais incluídas ou não na notificação fiscal do lançamento das inscritas em dívida ativa que forem pagas com atrasos estarão sujeitas à atualização monetária. Atrasos e atualização monetária. Isso faz sentido? Juros de mora e multa, a qual varia entre 8% a 20% sobre crédito devido. Tá errado isso aqui. Só que eu consigo pensar em algumas coisas, mas eu não consigo explicar. Então, vamos pular. Essa próxima questão também diz que está errada. Ela é com base naquele decreto 3048, artigo 30, parágrafos 3 ou 5. Diz assim: outra hipótese, Mateus requeriu ao órgão regional do INSS a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por validez. Né? O que isso aqui é importante? É por causa que existem dois auxílios. Tem o auxílio-doença, que é quando a pessoa ela sofreu algum acidente de trabalho. Só que essa doença aqui que ela sofreu ou foi criada por causa do trabalho dela, sei lá, algum problema na mão dela, ou um problema químico, que nem os tanques de gasolina que eu usei como muitos exemplos, ela acabou criando uma doença.
daí ela é pagada um extra dela disso de doença. O problema é o seguinte: o auxílio doença é assumido que a pessoa tem a capacidade de se curar, mesmo que demore, tipo, sei lá, demorar uns 2 anos, alguns meses, ela tem a capacidade de se curar e voltar ao trabalho normal. Só que daí tem o problema. E se a pessoa não conseguiu se curar? E é isso que acontece. Quando pessoa não consegue se curar, ela muda de auxílio, do auxílio doença para uma aposentadoria por invalidez. E é isso que o cara está pedindo aqui. O INSS indeferiu a pedido do Matheus por considerar indeferiu. Eu sempre esqueço, droga. Indeferiu significa que deixou ou não deixou. Deferiu significa que deixou ou não deixou. Normalmente o in é não, né? Então eu vou falar não deixou. Ela recusou o pedido do cara para mudar o auxílio aposentadoria de invalidez. É claro que se o cara pediu isso, normalmente ela interfere se for considerado que a doença é curável e o cara está sendo curado. E não é considerado incapaz, né? Ou, tipo... esquece. A pedido de Mateus, por considerar que a doença que acumulou era curável, viu? Tá escrito aqui. E que, por isso, ele será suscetível à reabilitação, sacou? Então, na hipótese aqui, ele pergunta acerca da situação hipotética dos recursos processos administrativos e competências da UNSS e o item que se segue. Diz assim: caso seja interposto recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de Mateus, ou seja, existem hipóteses de recursos. Vai falar: não, eu estou doente mesmo, não tem como recuperar. Por favor, me dê uma aposentadoria. Me dê uma aposentadoria. Um órgão regional do INSS, né? Quem é que vai pedir? Regional. Tá, faz sentido até aqui. Que proferiu a decisão não poderá reformá-la. E isso aqui não faz sentido. Por que ela não vai poder reformá-la? Por que ela não vai poder reformar? Isso aí não faz o menor sentido. Devendo encaminhar o recurso à instância competente. Essa coisa de mandar para uma instância competente faz sentido só se ela não for competente. Só que, claro que, obviamente, se ela recusou, ela tem competência para fazer isso, né? Então, é claro que normalmente os recursos são passados para um treco superior. Tipo, normalmente, quando se faz um recurso, eles já fizeram uma decisão. Daí, dessa decisão, o cara fala, eu quero fazer recurso, e para quem que ele manda? Não manda para o chefe. Quer dizer, eles não mandam para eles mandam para eles, e eles têm que mandar para o superior, que vai julgar de novo. É isso que é um recurso. Isso é a base de um recurso. Mas nada impede que a própria coisa lá, com base no que o cara fez de recurso, as bases científicas, as bases, sei lá, que eles mandarem, mudem o seu próprio entendimento do conceito, né? Então, é isso que eu considero errado aqui. E também tem um comentário aqui dizendo pode reformar. A própria órgão regional do INSS, no caso aqui, pode mudar a coisa. Não precisa mudar. Não precisa ir para coisa superior. Tipo, não precisa esperar que a coisa lá superior demore, sei lá, quanto tempo. Se lá, com base no recurso, a coisa entender que pode mudar e dar aposentadoria para cara, ela pode fazer sim, não tem esse tipo de impedimento. Ela pode mudar e ajudar o cara. Vamos lá, próxima questão. Diz assim, essa aqui é considerada certa, parece que o erro é sobre um tipo de pena que está escrito aqui. A Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea. Olha aqui, a Maria de novo, a sorveteria. Vamos pular essa hipótese então. Tendo como referência essa situação hipotética e com base nos dispositivos legais a respeito dos crimes contra a Seguridade Social, julgue o item próximo. A conduta de Maria configura crime, certo? E diz aqui, de apropriação indébita previdenciária. Isso aqui é mesmo, é esse crime. Né? Naquela outra questão que tinha falado da Maria, estava anotado que era um crime de apropriação, mas não estava falando da previdenciária e não estava escrito previdenciária, mas eu tinha assumido que era esse o tipo de crime dito.
para o qual a pena de prevista é reclusão e multa. Pena de reclusão, e aqui fala que ainda tem um extra aqui, que a pena é de 2 a 5 anos de reclusão. A reclusão é a detenção mais alta em que o cara é presa sem regime semiaberto. Próxima questão. Parece que é com base no artigo 103 está errada. Com relação à contribuição sociais de segurados ou de decadência de prescrição relativamente a benefícios previdenciários, o próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Uma assertiva a ser julgada. O próximo item representa uma situação hipotética benefícios previdenciários. Tá. Dagoberto obteve aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS em junho de 2012. Entretanto, o INSS não afetou o pagamento do abono anual proporcional do ano de 2012, nem do ano de 2013. Ponto. Volta, porque eu não entendi nada do que eu acabei de ler. Dagoberto, uma pessoa, DG, obteve aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, a carinha trabalhou por uns 30 anos e escolheu se aposentar. Aposentou. Certo. Concedida por quem? Foi uma pelo INSS. Ou seja, o RGPS. Regime geral, né? Em junho de 2012. Quando foi? Tempo. Mês 6, o meio do ano de 2012. Tempo. Daí ele fala aqui. Entretanto, o INSS não efetuou o pagamento do abono anual proporcional ao ano de 2012. Ou seja, não pagaram o abono de 2012, não pagaram. Isso é mal. E depois ele fala, nem do ano de 2013. Não pagou o abono previdenciário, o abono anual. Eu estou meio confuso com essa coisa de abono anual. Mas então, não pagou nem em 2012, nem em 2013. Isso é um problema. Então ele fala, a situação, atualmente, o que acontece? Diz assim, DG, Dagoberto não mais tem direito a exigir o pagamento dos abonos. E não faz o menor sentido. Dagoberto tem direito sim a exigir os pagamentos. Para mim, só dessa frase aqui já está errado, eu nem queria ler o resto. Mas vamos ver. Os abonos anuais referentes aos anos 2012 e 2013, visto que está prescrito o direito ao percebimento das referidas prestações. Claro, existem essas hipóteses de prescrição. Deixa eu ver uma coisa aqui, se fala algum tipo de ano aqui, especialmente. Com relação à contribuição social segurada, efetiva, Mas daqui ele só fala de 2012 e 2013. E fala do prescrito. Daí esse aqui é uma questão que daria problema para mim, porque ele quer que eu assuma que eu tenho o ano que o cara, por exemplo aqui. Ele quer que eu assuma que o ano é 2016. O cara obteve a aposentadoria em 2012. De 2016 a 2012. Ó, se lembra que 2016 é o ano da prova. É o ano da prova do INSS, sacou? Então, claro que aqui não está escrito nenhuma coisa que eu teria que assumir que o ano dessa hipótese aqui seria 2016, que o Dagoberto está aposentado há vários anos, há 4 anos. Não tem nada que me leva a isso, a esse raciocínio. Mas, se eu quero fazer uma pergunta referente à prescrição, que para quem não sabe, a prescrição é quando passa um tempo, tipo de 2 a 5 anos, e depois de passar esse tempo, o que é o tempo de direito de resposta da pessoa. Ou seja, aqui nessa questão, eu tinha que saber qual é o tempo de prescrição para pedir que paguem os meus trecos a poder prescricionar, meus trecos de previdenciários. No caso aqui, eu teria que assumir, eu normalmente assumiria 1 ano, e eu falaria, obviamente, que o cara tem que ter direito a pagar. Mas parece que isso aqui era para eu pensar mais em de 2012 a 2013. Dizendo assim, o período de decadência são, vamos imaginar que seja 2 anos. Se aqui eu tinha que considerar que o Afonso, quer dizer, que o Dagoberto, estava aposentado faz 4 anos, de 2002 a 2016, e não pagaram o abono de 2012, já teriam passado 4 anos. Se a decadência desse prazo era tipo 2 anos, então eu não poderia mais pedir
que ele pagassem o abono de 2012. E também não poderia pedir que eles pagassem o abono de 2013, por causa que já teriam passado o período prescricional de decadência, sacou? Esse é o teco de prescrição e decadência. Só que, obviamente, isso é uma pressão. Pelo meu entendimento, lembranças mágicas, eu diria que são 5 anos o mínimo. E se fosse isso, normalmente eu pensaria que isso aqui era um ano que só passou, mas não. Parece que nessa questão aqui, eu teria que interpretar que é 2016 e teriam passado aqui 4 anos. Falta só um ano para dar a decadência e daí o Dogaberto não ia mais poder pedir que pagassem o abono de 2012, de 6 meses de 2012, né? Bom, continuando. Abono em 10 anos e parcelas 5 anos. É isso que está escrito aqui nos comentários. O problema aqui é que eu não sei a interpretação. É uma questão que me confunde. Pelo menos a minha mente confunde. Não sei se as outras pessoas teriam esse problema. Próxima questão, uma que está considerada errada é um gabarito. Vai ter que requerer ao órgão regional a conservação de um auxílio-doença, seja aquela hipótese que a gente deu antes. Artigo 3.303, súmula 1. Vamos ver. Situação hipotética, recursos processos administrativos. Vamos ver. Contra a decisão do INSS pelo indeferimento, Matheus poderá interpor recurso administrativo, né? Falou de recurso de novo, falou de recurso administrativo. E poderá interpor. Claro que pode. Até aqui tá certo. Daí ele fala que será julgado. Agora o problema. Você tem que saber quem é que julga os carinhas. No caso anterior, só estava falando do treco regimental do INSS, mas não fala de quem julgava. Vamos ver. Quem será julgado em primeira instância? Quem é o primeiro cara que julga o treco? Até aqui não dá para falar nenhuma coisa de eu, porque não está falando quem julga, mas vamos ver. Pela Câmara de Julgamento da Previdência Social. Câmara de Julgamento da Previdência Social. Daí, existem dois jeitos de acertar essa questão. Primeiro você tem que saber o que a Câmara de Julgamento faz, ou você tem que saber para quem que vai os recursos das pessoas, né? E essa questão está errada. E aqui parece que tem uma anotação perfeita do porquê está errada. A pessoa que julga, ou seja, tem mesmo pessoa que julga, específica. Essa pessoa que julga se chama Conselho de Recursos, ou seja, existe um lugar especializado para julgamento e verificar se esses recursos são viáveis. E ela se chama Conselho de Recursos, provavelmente se chama de Conselho de Recurso Previdenciário. Elas que vão julgar, e por isso está errado. Daí também você podia saber o que a Câmara de Julgamento de Previdência Social faz. Hipoteticando aqui, fazendo uma hipótese, eu diria que a Câmara de Julgamento de Previdencial é a pessoa que faz que julga esses tipos de coisas aqui de auxílio doença e auxílio e aposentadoria de validez certinho. Ou seja, a Câmara de Julgamento de Previdência Social foi a que recusou o pedido do Matheus. Só que depois que ela recusou, Matheus pediu recurso, mas só que não é a Câmara de Julgamento que vai ver esse recurso. Quem vai fazer o recurso é o Conselho de Recurso. Entendeu? Não é a mesma pessoa. Tipo, elas vão lá e estudar o mesmo caso de novo. Não, né? Próxima questão. Parece que acabei de ter errado. Com base no disposto no 8213, finalmente questões de 8213. Tinha tanta questão de custeio mesmo, né? Que trata dos planos de benefícios, previdência social e outras providências. Artigo 20 diz assim: não é considerado doença de trabalho, doença endêmica. É doença de trabalho. Doença endêmica é considerada doença de trabalho. Por quê? Porque o cara foi para um lugar em que poderia contrair essa doença. Um exemplo disso, que eu acho que eu ouvi de algum professor, é o cara ia trabalhar, tipo, o concurso que está saindo agora, né? O IBAMA. Imagina que no caso do IBAMA lá, quer dizer, se eu tô certo aqui, se eu não tô louco,
O IBAMA é um treco que faz a certa... que estuda coisas da mata e essas coisas. Imagina assim que um carinha que está trabalhando no IBAMA, daí ele recebeu uma tarefa em que ele teve que ir lá para uma mata ciliar especial para verificar algumas coisas, tipo a água, a poluição de água e outras coisas. Daí, vamos mais loucamente ainda, claro, teve que fazer as seguranças de saúde dele. Ele foi lá e vacinou os lugares, vacinou para não pegar as doenças e sobreviver a elas, e foi para lá. Só que daí, magicamente, teve uma mutação sinistra, radioativa louca aí, de um sapo louco aí, e ele criou uma super vírus aí. Ele estava no trabalho dele e ele encontrou esse sapo. Daí aconteceu que ele pegou a doença do sapo louco lá. O sapo louco. Né? Agora você vai falar que ele, que estava no seu trabalho, estava no local específico do seu trabalho, e pegou essa doença, que não, ou seja, não é uma doença que foi causada pelo trabalho dele, mas foi uma doença que saiu de fora do trabalho dele. Você vai dizer, mas ele estava trabalhando, estava no local que era perigoso para ele. Você vai dizer que ele não vai ter direito a, aos auxílios, porque é isso que está dizendo aqui. Se uma coisa não é considerada doença, ela, isso aqui é a desculpa usada para não pagar os auxílios, entendeu? Então, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo que essa doença seja resultante de contato direto e determinado pela natureza do trabalho. E, viu? Não faz o menor sentido, nem logicamente, nem coração-mente, nem alma-mente. Então, tá totalmente errado isso aqui. E aqui tem uma explicaçãozinha, mentira, não tem explicação, só tem os comentários dizendo que é considerado, que nem eu estava fazendo, e tem que ser comprovado. O extra aqui, tipo, se eles não querem pagar, se eles não querem pagar mesmo, existe uma hipótese, a hipótese de comprovação. Tem que ter uma lá, usar o detetive lá e comprovar que o carinha não adquiriu a doença por causa do trabalho deles, meu. Entendeu? Aí tem que comprovar isso. Mas no caso aqui, não é considerado sim um treco de trabalho. Caraca, olha, já tá acabando. Eu achei que ia demorar ainda mais uma hora inteira para terminar essas questões. Ainda bem, é só por causa que eu não tô lendo os comentários. As explicações dos professores. Eu estou usando a minha própria mente raciocinológica. Próxima questão. Com relação à contribuição social do segurado ou a decadência, a prescrição relativamente a benefícios previdenciários, o próximo item apresenta uma situação hipotética. Segunda assertiva a ser julgada. Ronaldo, segurado contribuinte individual da Previdência Social, optou pela contribuição alíquota reduzida de 11%, que exclui o direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, caso pretenda obter a aposentadoria por tempo de contribuição, Ronaldo poderá fazer a complementação da diferença entre o percentual pago e o percentual devido, acrescido de juros moratórios. E isso está certo. Eu nem consegui, na verdade eu nem estava procurando coisas erradas, então eu nem sei o que explicar sobre isso aqui. Eu nem sei o que eu li, meu. Vai, de novo. Ronaldo, um cara chamado Ronaldo. Ele é segurado contribuinte individual. Você lembra que contribuintes individuais, pelo ano 28, existem, como é que se diz? Os contribuintes individuais são os freelancers e outras coisas. E eles existem um pagamento, um recolhimento individual, que normalmente é facultativo, que o carinha paga para a própria aposentadoria longa depois dele, né? Daí, dizendo isso, inicial. É o que a segunda frase é: optou pela contribuição de alíquota reduzida. Ou seja, ele pode optar, ele é individual, ele é freelancer, e ele pode optar pelo tipo de contribuição. Ele foi para e pediu a de 11%. De 11%. Daí, aqui diz uma terceira hipótese, terceiro ponto da frase. A alíquota reduzida de 11% exclui o direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. E para mim isso seria considerado errado. Por que o cara não vai poder ter uma aposentadoria por tempo de contribuição? Ele ainda está contribuindo, então isso para mim estaria errado. Mas vamos continuar, porque o gabarito diz que é certo. Nessa situação,
caso pretenda obter a aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, aqui. Se lembra que essa parte aqui, primeiro que eu falei, é uma coisa que está certa, ou seja, é o que vai dar para base nessa hipótese, o que você tem que pensar. Ele fala aqui que se um cara se opta por pagar menos na contribuição, ele não vai poder usufruir de um tipo de aposentadoria específica, que é o por tempo de contribuição. Mas, nessa situação, caso pretenda obter a aposentadoria, o Ronaldo, que escolheu uma opção que não deixava ele ter a aposentadoria de contribuição, ele quer essa contribuição. Vamos ver o que ele vai fazer. Diz assim: Ronaldo poderá fazer a complementação da diferença de percentual pago e o percentual devido à crescida de juros moratórios. Ou seja, se o Ronaldo quiser essa contribuição para se aposentar mais cedo, esse que é o tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, ele pode, se ele pagar as coisas que estão devendo lá para a própria Receita, né, por INSS, ele pode pedir essa aposentadoria, né? Legalzinho. Só não acho justo meio. Não consigo raciocinar uma justiça para ele não ter direito a essa aposentadoria de contribuição. Eu acho que 2% é bom para pagar. Mas também tem, agora que eu tive um tempo para raciocinar, também tem os problemas, né? Imagina que esse cara aqui, que ele escolheu a contribuição de 11% reduzida, certo? E ele é um contribuidor individual. O problema é que, no caso do contribuinte individual, pode ser um cara que trabalha com... Normalmente, uma natural. A pessoa natural, a maior porcentagem, é uma pessoa que freelancer que ganha, sei lá, consegue ganhar bem, seriam uns 4 mil, 3 mil reais. Mas imagina que esse cara aqui, no caso do Ronaldo, ele é um cara que, tipo, ele trabalha como um empresário, um contribuinte do tipo empresário. Ele vai lá e ajuda empresas e essas coisas. E ele vai lá e ganha uns 15 mil, todo mês. Sacou? Essa contribuição é extremamente alta. E é por isso que toda hora querem mudar os trecos de previdência social, né? Eles querem alicotar mais, tirar mais dos caras ricos. E quem é o Ronaldo aqui da situação hipotética que eu inventei? Ele é um cara rico, né? O cara ganha 15 mil e conto, meu. Então, normalmente, a gente quer obrigar esse cara a pagar mais, meu. Paga mais. Só que o cara, ele é do tipo contribuinte individual. Tá? E o cara já ganha mó grana e ainda quer se aposentar e não e receber dinheiro da INSS para viver a vida sem fazer nada o dia inteiro, não contribuir nada para a sociedade. Aí não dá, né? Por isso que, se o cara quer contribuir, se aposentar mais cedo, ele tem que pagar a contribuição à sociedade, né? É isso, né? É uma hipótese que deu para pensar aqui. Continuando, essa aqui parece que está certo o gabarito. Com base no disposto da 8213, está plano de benefícios de previdência. Plano de benefícios normalmente seria o RGPS, ainda não é a questão, né? O RGPS, o RPPS, o Previdência Própria, né? Os carinhas que são feitos pelo próprio Estado, distrito, município. E tem o regime complementar, ou seja, os caras pagam um outro lugarzinho especial para eles pagarem a aposentadoria deles, né? Aí o RGPS, que é o INSS, o RCPS, o Regime Complementar de Previdência Social, que é privado, eu acho que é privado, e tem o RPPS, que é o próprio Estado, município e Distrito Federal que paga. Vamos ver aqui. Esses são os tipos de planos de benefícios aqui. Daí, quando falam disso, normalmente as questões falam o RGPS pode ser pago junto com o RCPS. Ou seja, o cara ganha duas aposentadorias ao mesmo tempo. Isso é uma hipótese que as pessoas não podem receber dois tipos de aposentadorias ao mesmo tempo. Elas podem também receber só aposentadorias por um
por um dos valores que elas recebem. Tipo, se a pessoa tem 2 empregos, ela só pode receber a aposentadoria por um dos empregos. E, por causa disso, as pessoas normalmente fazem um regime complementar ou complementar. Elas contribuem um valor extra para o complementar para conseguir, quando elas se aposentarem, elas conseguirem ainda receber um valor meio que igual ou até igual ao que elas recebiam quando estavam contribuindo para a sociedade, sacou? Voltando aqui, para assim mais conceitos. Em regra, essa é a hipótese, tá? Em regra, o período de carência, ou seja, o período que esse cara podia pedir aposentadoria, para a concessão do benefício de auxílio-doença, ou seja, se o cara ficou doente e não estava recebendo o auxílio-doença, se você não responder, você vai se ferrar e não vai conseguir receber dinheiro de volta. É de o quê? É de 12 contribuições mensais. E isso aqui faz sentido, porque não está especificando nada não. Assim, uma pessoa, para ela ter o direito a um auxílio-doença, ela teria que ter trabalhado lá na empresa por pelo menos um ano. Ou seja, ela já é um lugar, está lá, é, é meio que previsto que ela vai continuar trabalhando na empresa. Entendeu? Então, para ela ter direito a um auxílio de doença, ela tem que ter trabalhado na empresa. Tipo, não pode ser um cara que vai sair lá do nada, né? Bom, próxima questão. Com base no disposto 8213 e ainda nos planos, né? No artigo 21, inciso 2. Já que é do artigo inciso 2, é aquele teco outra coisa? Dos acidentes, né? Vamos ver. Equipara-se ao acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado. Acabei de lembrar que aquela coisa de acidente de trabalho era do 212 que eu estava lendo. Dessa porcentagem de custeios. Mas, vamos lá. Equipara-se. Equipara significa é igual, é a mesma coisa, é considerada a mesma coisa. Equipara-se ao acidente de trabalho. O quê? Uma coisa que é considerada acidente de trabalho. Isso aí estaria as hipóteses. Legal descobrir onde é que está as hipóteses de acidentes de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado. Certo. Daí ele fala. Daí ele especifica ainda mais. No local e no horário de trabalho. No local e horário de trabalho. Normalmente, qualquer tipo de acidente no local e horário de trabalho é considerado um acidente de trabalho que o cara vai conseguir indenização. Mas vamos ver o que os caras vão dizer aqui, especificando ainda mais. Em consequência de desabamento, ou seja, é uma coisa que o lugar de trabalho, o local, não tinha controle total. Ele fala aqui, ó, em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos, ou decorrentes de força maior. Ou seja, a pergunta é, se uma pessoa sofre um acidente de trabalho, só que esse acidente de trabalho não foi causado pela empresa, ela ainda recebe, os benefícios de acidente de trabalho? E a resposta é sim. Por isso que está equipara-se aqui, que é, se elas são consideradas, no teco aqui que foi especificado, se elas são consideradas acidentes de trabalho, então elas ainda vão receber lá os auxílios doença ou os auxílios de trabalho, entendeu? E as coisas de decorrentes de força maior e desastres são contadas para acidentes de trabalho, mesmo que a empresa não tinha nenhum controle sobre isso. Entendeu? É tipo, você se ferrou pelo mundo, tipo assim, a empresa diz assim, ó, foi Deus que quis te ferrar, foi Deus que quis acabar com a sua vida, né? Por isso a gente vai pagar, Deus queria que fosse desse jeito. É isso que o cara tá dizendo aqui. O Deus do universo, o universo zero, mágico, a magia universal, sei lá. E isso você quer ferrar com a vida das pessoas, né? E toda vez que a gente quer, que as empresas querem ferrar com a vida das pessoas, tipo, não pagar valores, a gente tem que falar não. Paga, paga. E faltam só 4 questões. Nossa, conseguimos terminar de estudar todas essas questões. Essa aqui tem o gabarito certo. Com base no disposto no 8213, artigo 3. Previdência Social, de Providências, Plano de Benefícios. Vamos ver. Compõe o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Tá.
Gestão quadripartite. Daí isso aqui normalmente é questões que aparecem, ó, gestão quadripartite, ou seja, as pessoas que são consideradas para ver as políticas previdenciárias. Daí, já que está falando aqui quadripartite, normalmente eu treco de tripartite. Agora eu entendi que a gerência, a administração dos conselhos é quadripartite. E o custeio que é tripartite. Normalmente isso é separação. Daí no quadripartite aparecem os aposentados, os, os segurados, os, os empregados e o quarto que eu não lembro. Segurados, empregados, aposentados. Quer dizer, os segurados que eu estou falando aqui são os caras que contratam. E acho que o quarto deve ser só, tipo, sociedade. Sociedade em geral. Ou sociedade ou é profissionais específicos para isso. Daí, aqui diz assim: representantes do governo federal e da sociedade civil. Olha, né? Que tá, então estava certo. A qual é representada por aposentados pensionistas, né? Aposentados pensionistas, tá aqui. Trabalhadores, que são os empregados, que eu falei. E atividade e empregadores. E acabou que eu acertei tudo, menos. O problema é que eu usei para outras palavras, né? Nos aposentados eu não falei dos pensionistas. Tinha esquecido dos pensionistas. Nesses textos que eu falei, seguradores, que eu considerava, que eu falei como se fossem os empregadores. Então tá certo. Daí os empregados eu falei como se eles. Falei empregados, só que eu estava considerando eles como trabalhadores, tá certo? E o cara das sociedades e profissionais, esses trecos são os representantes do governo federal e da sociedade civil. Né? Então eu falei tudo, tipo, tudo errado, só que meio certo. Tudo errado, meio certo, né? Engraçado. Será que a próxima questão vai ser do gostei? Com base no 8223, tá, dos planos de benefícios, tá. E também parece que essa questão está certa, com base na Constituição 194. Diz assim: os princípios que regem a Previdência Social incluem o quê? Princípios, droga, eu esqueci todos os princípios. Mas aqui está falando de uniformidade. Uniformidade. O que você lembra da uniformidade? Nada. Aí a equivalência dos benefícios, outro princípio. E serviços prestados às populações urbanas e rurais. E, tá certo, né? Sei lá. Nem consigo explicar. E a última questão, quer dizer, as duas últimas questões, essa aqui é gabarito certo, vamos ver. Com base no decreto 3048. Olha, finalmente uma questão com base em outra coisa. E é ainda do artigo 1 do 384. Se você está sacando com os artigos que eu estou comentando aqui, uma base aqui, cara, você nem precisa ler toda a porra da lei, né? Porque cai a mesma coisa toda hora. É muito pouco que cai. Cai tipo as disposições finais, a base, sempre tem que ler o regime geral, né? Que é os primeiros artigos. E depois ler alguns artigos que especificam, que tem incisos de numeração e parágrafos que especificam casos diferenciados. Nos casos que apareceu aqui na prova foram contagem de helicópteros de acidentes e a salário de contribuição diferenciados, esse tipo de coisa, certo? Vamos ver o que está escrito aqui sobre o 3048. Se lembre que eu nem sei o que é o 3048. O que está escrito lá? Diz assim: a universalidade da cobertura de atendimento. Ou seja, isso aqui está totalmente certo, né? Bonitinho. Todo mundo é incluído no atendimento da Previdência Social e Assistência Social também. Diz assim: inclui entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos. Oh, droga. Quando é uma questão de princípios, o problema é que você tem que lembrar quais são os princípios. E eu não sei quais são os princípios. E da sociedade destinada a assegurar o direito relativo a. Mas olha que bom, olha que carinha bonzinho. O cara não falou quais são os princípios, só tá falando o que é. Sobre o que é a previdência social, o que é a assistência social, o que é a seguridade social. E isso tá lá no artigo 194 que fala da Constituição, né? A Seguridade Social é ampla e abrangente. E ela é três esferas. A saúde, ou seja, o tratamento para não ficar doente, a assistência social, que ajuda as pessoas que não estão doentes, que estão com problemas da vida social dela,
e não necessariamente são doentes, mas têm problemas sociais. E a Seguridade Social, as pessoas que é sobre o risco. Tipo, saúde previne, seguridade te ajuda no seu, por causa do risco que você tem na sua vida, e a assistência ajuda já quem já está com problema na vida, né? Bonitinho. E é isso que estava falando aqui. Regem as ações dos poderes públicos, com os poderes todo mundo, e da sociedade também. E depois destina a assegurar o quê? Os três trecos que estão lá na Constituição. Os direitos, segurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Acabei de perceber que toda hora que eu falo de seguridade eu acabo confundindo com a previdência. Mas a previdência é um dos ramos da seguridade social. A seguridade é saúde, assistência e previdência, e a previdência é um dos ramos. Só que normalmente confunde quando você tenta. E pronto. E por causa que confunde, dá pra fazer questão com isso. Tipo, eles vão lá e ao invés nessa questão aqui que eu acabei de ler, ao invés de colocarem são princípios da seguridade social, eles vão lá e colocam relativo à saúde, à seguridade e à assistência social. Daí a pessoa ia falar, confundiu seguridade com previdência e ia colocar, isso aqui tá certo, só que não, está errado, porque não é previdência. Quer dizer, não é seguridade, é previdência. A seguridade é o teco amplo que cobre esses três. A previdência é um teco simples, mais simples, entende? E a última questão, com base no disposto no 3.4, isso aqui é o base do artículo 11 do 3.048, tá? Vamos ver. A dona de casa, e parece que o gabarito é certo, vamos ver. A dona de casa e estudante, e o estudante. Ou seja, isso aqui, já com essa aqui, já sei o que está falando aqui. Está falando de caras que são contribuintes, são considerados contribuintes facultativos. Podem filiar-se facultadamente ao RGPS, certo? Mediante contribuição, certo? Desde que não estejam exercendo atividade remunerada que os enquadre como segurados obrigatórios da Previdência Social, né? Ou seja, eles não estão trabalhando. Legal! Tá certinho, né? Bonitinho. Tchau. Terminamos! Nem eu meio que consegui identificar.